Bom dia, bom dia. Ó, lembra que você vai me avisar dia 29 da reunião que eu vou ter dia 30, tá? Tá ok. Obrigado, viu? Obrigado. Bom dia, bom dia. Nosso entrevistado é Júlio César Antônio, fundador da Mari Hill, uma das maiores importadoras de pescados e produtos orientais do mundo. Sob a liderança de Júlio, a Mari Hill se tornou uma gigante do interior paulista, com mais de 10 mil clientes ativos e um faturamento anual que ultrapassa a marca de R$1 bilhão. Hoje, ele compartilha conosco os desafios e aprendizados que moldaram essa trajetória de sucesso. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch up. Ô, Júlio, o trabalho começou desde cedo para você? Pois é, começou desde cedo, aos 8 anos, né? De idade, a minha primeira profissão foi engraxate. Você começou como engraxate, como que você foi crescendo? Na realidade, deixa eu voltar só um pouquinho, né? Minha mãe é solteira, né? Eu sou filho único e eu nasci, por acaso, em São José do Rio Preto, mas com 2 semanas de vida eu fui para Monte Aprazível morar na casa dos meus avós. Infelizmente, aos 8 anos de idade, eu perdi meu avô, né? Que era o provedor da casa. Então, por iniciativa própria, eu fui ajudar no orçamento da minha casa, com a minha mãe e com a minha avó. Minha mãe costureira, minha avó do lar, e eu comecei engraxando sapato. Depois de 1 ano, 1 ano e meio, eu consegui comprar uma bike e comecei a entregar o jornal A Folha de São Paulo e a Gazeta Esportiva em domicílio na cidade. Eu estudava no período da tarde e logo às 6h30 da manhã, quando chegava o jornal, a gente colocava na bike e saía entregando. E depois disso, sempre querendo galgar algo melhor, até pela condição de vida e o que eu precisava oferecer, e já tinha consciência daquilo que eu queria para a minha vida, em função o que eu queria dar para minha mãe e para minha avó, eu ingressei aos 12 anos de idade em um escritório de contabilidade. Entrei fazendo café, fazendo cobrança, limpeza do escritório, e aos 14 anos eu tinha 4 microempresas sobre a minha responsabilidade. Então era uma quitanda no mercado municipal, era uma lanchonete, um açougue e uma indústria de caixão. Então eu ali fazia a escrita fiscal e fazia toda a contabilidade. Com 14 anos? Com 14 anos. Ou seja, celular, joguinho, não você existia. Já estava fazendo contabilidade. Não existia. Realmente, eu estava na lida, muito focado, né? E aí, aos 16 anos de idade, eu falei, eu preciso galgar alguma coisa a mais. E eu percebi que o mercado de trabalho era muito restrito, onde eu migrei para São Paulo e fui em busca de trabalho e estudo, né? Ele foi um filho maravilhoso, né? Nunca bombou um ano, sempre ia muito bem na escola, sempre era o primeiro dos alunos. Nas reuniões que eu saía orgulhosa, porque ele sempre era o primeiro da turma. Foi um filho maravilhoso. A senhora olha para o Júlio, tudo que ele conquistou, né? A empresa... Eu não acredito. Eu falo, não é possível. Não é possível. E o que eu mais tenho orgulho é dele ajudar o próximo. O asilo lá de Monte, aqui os hospitais, ele ajuda muito. E eu fico contente, né? Que ele cresce cada vez mais. Orgulho? Nossa Senhora! E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Eu me lembro bem que quando eu saí de Monte Aprazível, eu prometi para minha mãe que o primeiro imóvel que eu conseguisse na minha vida,
Isso foi em 1982, esse imóvel seria para ela. E assim, graças a Deus, Deus me deu essa possibilidade de eu conseguir comprar essa casa para ela em Monte Aprazível. Foi uma grande realização, foi uma alegria muito grande, uma emoção muito grande. Que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar. Enxergando a sua infância, e você não tinha oportunidade. Você se enxergava, em algum momento você se viu como perdedor? Nunca. Nunca, eu acho que não. Eu acho que essa palavra perdedor para mim não existe. A gente tem que olhar sempre para frente, né? Ter fé, sabendo que não é fácil. Sempre quando você pensa em fazer algo positivo, né? Sempre tem alguém do lado querendo destruir alguma coisa, ou o próprio inimigo, né? A própria força negativa quer te jogar para trás. Mas eu sempre, até hoje, e desde pequeno, eu acordo e ao deitar também eu me ajoelho e tem uma palavra que sempre carreguei desde adolescente, uma palavra chamada gratidão. Eu acho que isso é muito importante para o ser humano, agradecer. Não adianta só a gente pedir, se você não fizer a sua parte. Então, ser grato. Eu me lembro que tinha dia que eu encostava na padaria e eu tinha um copo de leite, que era o pingado, com pão com manteiga. No dia seguinte eu não tinha, eu agradecia da mesma forma. Ia trabalhar sorridente. Eu nunca tive tristeza. Essa palavra tristeza, de enfrentar a vida, eu nunca tive. Eu acho que eu passei dificuldades dentro de uma sociedade. Você imagina, eu tenho 66 anos, há 67 anos atrás a minha mãe ficar grávida, ela conheceu meu pai, mas meu pai, ela teve um relacionamento com ele era casado. Então você imagina o que ela passou. E depois eu não tinha referência de pai. Até meus 6 anos de idade, minha avó falava que meu pai havia falecido. Aí eu ia na padaria comprar pão, que meu avô pedia, e tinha um homem que vinha atrás de mim querendo me dar doce e bala, e eu não sabia quem era, depois vir saber que era meu pai. Não tive relacionamento com ele, muito pouco, uma vez só, mas eu não tinha referência naquela época. A primeira coisa que as pessoas perguntavam, você é filho de quem? E eu tive muitos e muitos nós na garganta, porque eu não sabia responder. Então eu dizia, olha, eu sou sobrinho do seu Raul do Bar, eu sou sobrinho do seu Angelim, eu não tinha referência. Então, isso tudo, ao invés de me trazer para trás e me deixar frustrado ou traumatizado de alguma forma, isso me encorajou muito. Eu tenho uma mãe que é um exemplo de pessoa, eu tenho uma família que é muito unida, que me deu muita estrutura, me ensinou muitas coisas boas. Minha mãe sempre diz para mim levar comigo o legado de que ser trabalhador e ser honesto. Isso é uma obrigação de um homem, de qualquer ser humano, mas é difícil, As pessoas hoje não encaram dessa forma, Nem todos têm essa mesma mentalidade. O que é meu, o que não é meu, E uma das coisas que desde quando adolescente comecei a ganhar foi sempre ter um olhar para o próximo, Eu sempre ajudei o próximo. Eu nunca fui mesquinho. Eu acho que ser mesquinho, você tem que ter o teu orçamento, mas ser mesquinho, ser miserável, isso não faz bem para a gente. A gente tem que se doar um pouco, porque Deus está vendo. E se tem uma coisa que eu acho que é mais poderosa do que tudo, é Deus. Então eu agradeço a Deus todos os dias. E Júlio, agora entrando um pouquinho, voltando na história, quando que chega a Marerio Pescados na sua vida? A Marerio chega, que depois disso eu fui para Peruíbe, aí nós constituímos um supermercado, fiquei uns 10 anos com o supermercado. Eu vi uma economia com uma alta sazonalidade, na entrada do Plano Real, uma certa dificuldade. E aí depois eu estou no meu segundo casamento,
Eu também, na ocasião, houve a separação. Eu falei, não, eu tenho que olhar para uma região onde tem os 12 meses do ano, tem uma estabilidade econômica, enfim. E praia, você sabe, matéria-prima é o sol. Se não faz sol, você não ganha dinheiro, né? E Baixada Santista, muita chuva, muito próximo ali do Paraná, enfim. Eu tive um olhar, sim, aqui para São José do Rio Preto e eu vim para cá. Chegando aqui, eu tive o convite de alguns amigos para fazer parte de um planejamento de um cultivo de tilápia ali em Buritama e também de um frigorífico. Então nós fizemos todo o planejamento e aí nós montamos a distribuidora, que foi a Mari Rio Pescados. Aí eu tive a ideia, eu falei, bom, eu estou enxergando na aquicultura que realmente será o futuro do Brasil e o futuro do mundo. Uma proteína de alta saudabilidade, né? Alimento, como eu vivi muitos anos na indústria metalúrgica, que a indústria eletrônica está ligada à metalúrgica, a gente sentiu a sazonalidade também. Mas o alimento, ou mal ou bem, todo mundo, todo dia tem que comer. E a gente enxergou e teve essa visão, e aí eu comentei com a minha esposa, com a Fabrícia, falei, olha, nós vamos montar uma distribuidora. Ela falou, mas vamos vender peixe? Eu falei, vamos vender peixe, né? E aí, nós tínhamos que vender argumento, porque nós começamos com a tilápia de cultivo, mas nós tínhamos uma concorrente que era a tilápia do Rio Tietê, de extrativismo. Para você ter uma ideia, o filé da tilápia do Tietê custava R$ 3,50. A nossa, R$ 13. Então você tinha que vender argumentos. E aí começou a Mari Rio, só com tilápia, né? A Fabrícia indo para o Grupo Pão de Açúcar, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, com uma televisão, né? Degustando, levando o produto e mostrando para o consumidor, para a dona de casa, o que era um peixe de cultivo, porque ninguém sabia. Foi acho que um sonho mesmo, ele vislumbrou a venda de peixes no Brasil, né? E estava começando a aumentar já esse consumo per capita. Mas era muito pouco. Isso lá, meu Deus, 2002, 2003. E aí ele começou a falar, a gente precisa vender São Peter. Ele trabalhava numa indústria em Buritama. E aí eu saí vendendo, porque ele ficava mais lá e ele falava assim, a gente precisa muito vender no Brasil para a gente também desovar essa grande produção que foi feita. E eu falava assim, gente, mas será que vai dar certo? Porque vendia-se tilapinha do Rio, que era uma tilapinha pequena. E a nossa sempre muito grandona, já era um São Peter, sempre muito filés de 120 apes, filés de 200 apes, são, né, como são cortados os filés grandes de São Peter. E ele falou, não, a gente precisa vender. E eu precisava muito, eu tinha só o meu filho Matheus, e eu precisava muito criar o filho, pagar as contas, era um começo difícil de nós dois. E aí eu saí vendendo, porque mãe, empresária, a gente que é comerciante, sei lá, a gente faz tudo mesmo pela família. E eu saí batendo de porta em porta. Eu saí no H2 Rio Preto, eu saí no Sanchi, o shopping inteiro. Eu comecei, oi, tudo bem? Eu sou a Fabrícia. A gente está trazendo uma produção de tilápias do Brasil. São São Peter, são produtos diferenciados, sem espinho. Eu quero que você experimente. E começava a dar uma porção para um, para o outro. E todo mundo começou a falar, o trabalho deles é legal. E foi de boca em boca mesmo nosso trabalho, assim. Mas confesso que no começo eu fiquei com medo. O Ju já é mais empreendedor visionário. E eu acredito que ele vai mesmo, ele vai com tudo no que ele acredita. E eu fico meio assim, mas é bom ter esse lado receioso no casal ali, né? Um vai, o outro dá uma segurada. Mas fui por trabalho mesmo. E aí deu super certo. E ele entra no negócio e aí o negócio realmente expande, porque daí ele fala, vamos colocar mais produtos no portfólio. Aí começamos a vender produtos de outras empresas, a pegar produtos e revender, como Cação, como Merluz Argentina, e começamos a pegar mais produtos no portfólio. E aí eu falo, Ju, a gente está vendendo produtos do Rio
e do mar. Eu senti no coração de pôr o nome Mari Rio, vamos? E a gente colocou o nome Mari Rio Pescados. E realmente eu sou do mar, ele do rio. Então, assim, casou o nome. Eu acho que o nome veio acontecer. Hoje é um nome forte. E aí o Ju começa a vislumbrar o salmão, que é um produto de commodity, mas é um produto que é interessante. O Brasil consome muito salmão hoje. Só que aí eu não acreditei muito, também fiquei meio assim, meu Deus, você vai no Chile buscar salmão? Eu vou e vamos. E fomos bastante anos no Chile, com uma pastinha na mão e provar que a gente conseguia vender salmão no Brasil. Tinha grandes importadoras vendendo salmão. Mas ele acreditou e a gente foi 3 anos seguidos. No 3º ano eu falei, de novo a gente aqui no Chile, vai dar certo, amor? Ele falou, vai. Aí uma empresa acreditou na gente, no trabalho do Julinho. Aí a gente cresceu muito, aí a gente realmente cresceu. Porque daí a gente cresceu como indústria, não era mais uma empresa que representava São Peter e salmão. Era uma empresa que precisava cortar esse peixe, arrumar esse peixe em saquinhos. E aí começa a crescer muito, muito mesmo. Eu acho que foi assim, virou a chave quando ele falou, eu vou ser um importador de salmão. Virou a chave, assim. Eu me emociono. Nós somos pioneiros na abertura desse mercado. Né? Quando eu cheguei no Grupo Pão de Açúcar, na época era o Paulo Baruzzi, ele estava lá como diretor da área de perecíveis, de pescados. Ele falou, vocês são do interior, se aparece hoje me oferecer, mas depois vai sumir. Eu falei, não, Baruzzi, deixa eu te explicar. É peixe de cultivo, produção com regularidade, nós não vamos depender de oferta de mercado ou não, nós vamos ter durante os 12 meses do ano uma entrega, porque nós temos uma produção. Aí trouxe o Grupo Pão de Açúcar para conhecer o que era um cultivo, de que forma que era o crescimento desse pescado, né? E aí nós começamos, você tem uma ideia, no Grupo Pão de Açúcar, nós saímos daqui com uma Fiorino, meu filho, o Fábio, ele saiu daqui com uma Fiorino com 600 quilos, né? Para 526 lojas, na época, isso em 2002, 2003. E a gente fazendo aquele trabalho, né? Pra você ter uma ideia, hoje o Pão de Açúcar compra 30 toneladas por semana. Naquela época o pescado, nos restaurantes, se comia só às sextas-feiras, né? Hoje, se você vai a um restaurante, você tem peixe no cardápio todos os dias, né? Então, foi muito bem planejado, a gente acreditou no negócio, a gente acreditou no produto e não tivemos, assim, nenhuma dúvida de que a gente iria deixar de crescer. Ali no início, você já vislumbrava o que poderia se tornar a Mari Rio hoje? Olha, eu sempre pensei, lógico que a gente sempre fez um planejamento de futuro, né? Eu sempre tinha um olhar para o mercado num todo. Tanto é que quando nós começamos com a tilápia, Mari Rio Pescados, eu falei, olha, só com tilápia a logística é muito cara. Então, imediatamente, depois de uns 6 meses, falei, nós precisamos agregar outros produtos na nossa linha, no nosso portfólio. Foi onde nós tivemos um olhar para a costa catarinense e começamos a trazer frutos do mar. E outras linhas de pescados também, né? Outros tipos de pescados. E a gente começou a agregar. Quer dizer, a nossa tabela, que era só de tilápia, ela começou a ter lá 20, 30, 40 itens já, né? Onde você chegava nos restaurantes, a Fabrícia, na época, ela, aqui dentro de Rio Preto, ela vendia, entregava e cobrava. Ela fazia tudo, né? Aí depois nós começamos a crescer, eu falei, não, agora a gente precisa profissionalizar um pouco mais a empresa, tornar fazer um outro tipo de estrutura, né? E aí, quando eu tive um olhar que a gente começou, aí eu comecei a analisar o seguinte, quando você vendia para restaurante, toda a linha oriental, que na época Rio Preto tinha 4 restaurantes oriental, e os restaurantes saíam daqui, os proprietários iam para Liberdade para comprar
toda a linha culinária oriental que eles precisavam, hashi, shoyu, essa linha toda para complementar o cardápio. Aí eu comecei a ter esse olhar, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu não posso ficar sendo intermediário, né? Quando nós começamos a criar um volume de vendas, eu falei, olha, daqui a pouco a indústria vem e massacra. O importador não vai querer vender mais para distribuidor, ele vai enxergar que o mercado ele pode agregar mais vendendo direto para restaurante. Foi onde eu tive um olhar para o mercado internacional. O primeiro olhar que nós tivemos foi com o Chile, né? Que é o salmão. Nós compramos aqui de um mercado interno das importadoras. Mas aí eu tive um olhar de que nós precisávamos ir na fonte, né? Comprar direto e não ser um intermediário. Mas nisso eu fiquei 3 anos batendo na porta do Chile e recebendo não. A última vez a minha esposa falou, mas você vai novamente? Eu falei, eu vou. Aí eu fui com um novo projeto, entendeu? E mostrando para o Chile o que a Maririo Pescados fazia com a sua linha de produto e qual a parceria que nós tínhamos junto ao restaurante, né? Ou seja, uma parceria de uniforme, uma parceria de cardápio, de totem. A gente estava muito junto aos nossos parceiros e fidelizando. E a gente queria trazer também o salmão para agregar com marca, como por exemplo a primeira salmoneira que nós compramos foi da Aquachile. Eu cheguei na Aquachile numa segunda-feira, tinha recém-chegado na Aquachile o Vicente de la Cruz. Há 8 dias ele estava trabalhando, que hoje ele é o diretor executivo do grupo. É a maior salmoneira do Chile e a segunda maior do mundo. Ele me falou, ó, passa aqui, né? Você vai embora quando? Eu falei, eu vou embora na quarta-feira. Ele falou, passa amanhã aqui, eu vou ver o que eu consigo para você. Passei na terça-feira, ansioso, eu falei, pô, é a única esperança, né? E ele falou, olha, eu vou te conseguir 8 toneladas para você. Não daria para trazer numa carreta, porque a carreta são 20 toneladas. Mas eu falei, eu levo via aérea. E voltei com a maior felicidade. Falei, pelo menos abriu as portas do Chile e nós vamos começar a importar direto. Aí vim contente para cá e comuniquei toda a equipe. Eu falei, ó, nosso salmão vai chegar. Isso era no mês de janeiro, né, num verão. Aí quando o produto chegou no aeroporto de Guarulhos, a Satel, que é o despachante aduaneiro, o Ricardo me ligou, falou, Júlio, você sabe que toda a primeira importação você cai no canal vermelho, que é o canal vermelho da Receita Federal, que vai analisar a documentação, ver toda a idoneidade da empresa. Eu falei, tudo bem, isso vai demorar mais um dia, ok. Ele falou, mas eu tenho uma notícia para te dar. A câmara fria do aeroporto de Guarulhos está quebrada. Por isso que a gente nunca pode desistir e nunca achar que, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não, isso são provas, né, do que a gente é capaz de fazer. Aí eu passei a mão no caminhão com mais um motorista e nós fomos e dormimos na porta do aeroporto, aguardando a liberação. Quando liberou no final da tarde do dia seguinte, estava acondicionado em caixas de isopor, que tem uma validade e resiste até 30 horas. Nós carregamos rapidamente o caminhão, chegamos aqui, era 2h30 da manhã, descarregamos. Quando eu abri as caixas, não tinha mais gelo, mas a água estava super gelada, então você começa pelo lado sanitário. As guelras do peixe estavam vinho, os olhos brilhantes, as escamas junto à pele. Então nós lavamos todo aquele pescado, reembalamos ele, colocamos gelo e vendemos, graças a Deus, muito rapidamente. Graças a Deus, a gente fala com muita humildade, mas nós colocamos Rio Preto na rota do pescado a nível nacional. E a Maririo hoje é uma das maiores importadoras de salmão do Brasil. Para quem é empresário, está assistindo, se fosse deixar o segredo do sucesso para você, que fez o que é hoje a Maririo, e que é também um aprendizado para quem estiver assistindo, qual seria? Enxergar que tudo tem um início. A vida é uma escada, né? Não adianta
gerar muita ansiedade e achar que você vai chegar no sucesso da noite para o dia, né? Então você tem que ter foco, determinação, muito trabalho e acreditar, né? Porque eu vejo muitas pessoas, nós estamos vivendo um momento de crise. Eu aprendi que numa crise, enquanto alguém chora, alguém está vendendo lenço. Então uma crise tem que tirar você sempre da zona de conforto. Eu, por exemplo, nunca fiquei na minha zona de conforto. E esse é o mal de algumas pessoas, de alguns empresários que acham que tudo é tranquilo, sabe? Ele não consegue enfrentar alguns momentos de crise, alguns momentos críticos, né? De turbulência, digamos assim. Então eu acho que isso faz parte do negócio e a palavra é fé, que tudo vai dar certo.